Fala, galera Smart. Estamos aqui hoje para mais uma reunião e hoje uma reunião especial. Eu, Pedro e Pierre, estamos aqui hoje com o Marcelo, investidor brasileiro. Vai falar um pouquinho da experiência também dele aqui no leilão de imóveis. Nós vamos fazer um bate-papo bastante legal e espero que vocês curtam aí. E quem gostar desse tipo de conteúdo, siga o nosso canal, siga o canal do Marcelo. Tenho certeza que vocês vão aprender muito aí sobre leilões, vai ter a oportunidade de aprimorar o conhecimento desse período de quarentena. Beleza? Vamos lá. E aí, galera? O que vocês esperam para hoje aí? Os assuntos que nós vamos tratar? Pois é, a gente estava falando com o Marcelo sobre, parece essa ideia geral, parece que as pessoas têm de que para arrematar imóvel em leilão você precisa de advogado ou se não precisar ser advogado, precisa de conhecimentos jurídicos muito aprofundados. O que você acha disso, Marcelo? Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Eu falo muito com o pessoal assim, eu gosto de teoria faz parte, mas teoria sem prática eu tô fora, né? Então, vamos falar muito de experiência. Eu tô nesse mundo de leilões aí deve ter uns 15 anos, entendeu? Eu comecei, dei uma parada e voltei mais recentemente me dedicar mais. Até em função do meu trabalho, né? Eu tive que dar uma parada um tempo. E até me arrependo de ter parado, tá? Eu nunca precisei de um advogado. Vocês podem achar isso incrível, mas até hoje eu não me vi em nenhuma situação até hoje que eu precisei de um advogado, né? Eu estava conversando com o Renan um pouquinho antes, né, Renan? O que eu tento fazer? Eu tento achar o filé do filé. Não quer dizer que eu vou acertar todas, né? Mas eu perco muito tempo com análise, e não é nem perder, é ganhar, né? Então eu analiso por semana uma grande quantidade de imóveis, até tomar uma decisão de falar assim, esse imóvel eu quero visitar. Então, quando eu pego o carro para visitar um imóvel, geralmente eu já estou muito seguro daquilo ali, né? E eu tento, inclusive, fazer contato com o morador antes do leilão, de preferência dias antes do leilão, já tentar negociar alguma coisa, entender o perfil daquela pessoa. Eu brinco que eu gosto muito de separar, assim, a pessoa honesta, bem intencionada, que teve um problema, do picareta. O picareta eu não gosto de mexer, entendeu? Eu não gosto de mexer com picareta. Então, quando eu percebo que a gente vai lidar com uma pessoa que não dá para confiar na palavra, uma pessoa que você conversa 2 vezes e cada vez que você conversa a história é de um jeito, sabe? Uma história muito cheia de mentiras, meio cheia de historinha. E aí você comprova a história pelos documentos, né? Você pega a matrícula do imóvel e você vê a história. Não tem como a pessoa te contar, né? Ah, não, eu parei de pagar esse mês. Não, você vê lá, parou de pagar tem 2 anos. Então, assim, eu gosto de tentar achar pessoas com quem se pode ter diálogo e tentar fazer uma proposta e até já fechar um acordo antes do leilão. Por exemplo, esse caso de hoje, eu fiz isso. E, infelizmente, eu não consegui falar pessoalmente, olho no olho, mas eu tive conversas telefônicas com a pessoa, né, que é o mutuário, e com o filho dele. Eu tive conversa com as 2 pessoas, uma conversa muito boa, muito aberta, entendeu? Me comprometi até a ajudá-los caso eu não fosse, né, o vencedor do leilão. E, assim, acho que vai correr tudo bem, entendeu? Eu acho que vai correr tudo bem. Não me agrada muito, assim, pegar e judicializar tudo e eu vou entrar na marra. Eu conheço pessoas que trabalham assim, entendeu? Eu não quero nem saber quem é o proprietário, a lei está do meu lado, eu tenho direito, meu advogado já pega, já entra com tudo e põe polícia no meio. E eu tento evitar, cara. E é muito legal melhor, isso, Marcelo, que é uma coisa que a gente, inclusive, no nosso canal, lá no Instagram, a gente faz questão de ressaltar que não precisa, nós não somos advogados, tá? Nós todos aqui somos formados já, mas eu e Pierre, nós estamos aí fazendo a 2ª graduação em Direito, mas isso não tem nada a ver com leilão, não tem nada a ver com nossa atuação aqui no ramo dos leilões, não precisa ser advogado. Entendi. E, na verdade, a tendência, o objetivo nosso nos nossos investimentos, inclusive, é fugir de situações que a gente precisa judicializar. Isso não quer dizer que nunca a gente não precise judicializar. Isso, com certeza. Mas a gente tem situações que não tem como. Né? Isso, trabalha previamente. O Pierre gosta muito de falar, acho que é a frase mais certa no mundo dos leilões, que o leilão se ganha o leilão antes do leilão. Na verdade, é um trabalho prévio, é tudo que você faz antes, e fugir daquelas situações mais embaraçosas. Né? Não há necessidade de você entrar, muitas vezes, num negócio que você vê que vai se arrastar. A dificuldade é muito grande. Hoje você tem meios para pesquisar, né?
Você até citou aquele exemplo, né, Pierre, de pesquisar, inclusive, em rede social. A gente usa muito essa questão de traçar o perfil do devedor. E rede social ajuda muito, perfil, né? Facebook, internet. A minha esposa às vezes faz isso para me ajudar, sabe? Recentemente eu tive um caso engraçado, como a gente não vai citar nome, eu fico muito à vontade para falar, né? Às vezes eu alugo imóveis também, eu tenho alguns imóveis que estão alugados. Recentemente eu estou com um imóvel fechado, e eu estava com o inquilino certo para alugar, entendeu? E contrato aprovado, valor, tudo certinho, a pessoa doida para mudar. E aí começou a vir historinhas, sabe? Mesma situação que eu comentei do mutuário, né? Eu aplico isso também para alugar o imóvel. Então eu comecei a desconfiar, falei, tá com muita historinha, acontece um problema aqui, um problema ali, e fui dando um tempo, eu falei, não vou assinar esse contrato. E fui segurando. Aí minha esposa chegou e falou assim, isso não está cheirando bem, deixa eu pesquisar essa pessoa. Aí ela pesquisou essa pessoa em rede social. E ela não achou, entendeu? Ela não achou na rede social. Ela não achou na rede social. Aí passou alguns dias, eu não estava usando, tem muito tempo eu tinha parado de usar o Facebook, sabe? Devia ter uns 2 anos que eu não usava o Facebook. Um dia eu entrei no Face, comecei a publicar uns vídeos que eu faço no Insta, comecei a publicar no Face, e aí eu vi lá, apontou uma sugestão de amizade, e era essa pessoa. Olha só. Essa inquilina. Você tem o telefone da pessoa, o Facebook já te sugere ela, né? E Marcelo, surgiu uma curiosidade aqui. Desculpa só te interromper. Você falou aí que você tem imóveis que você compra, imóveis que você aluga, né? Nossa estratégia aqui ela é mais dinâmica, a gente busca comprar e vender imóveis mais rapidamente. E nós fizemos uma sociedade, né? Nós 3 aqui, na verdade, até para ampliar o número de imóveis que a gente investe, né, a quantidade de imóveis e diluir o risco, né? A gente fez uma sociedade, nós 3. Como é que você faz esse investimento? Você faz sozinho? Você procura uma sociedade? Como é que funciona esse trabalho seu na remodelação? Você trabalha assessorando? Enfim, fala um pouquinho da sua experiência. Eu faço um pouquinho de tudo. Eu tenho arrematado sozinho, já pensei em fazer sociedade, já tive com um contrato na mão para assinar, já conversei com amigos advogados, a gente estudou a situação e eu tenho até 2 sócios potenciais já, que estão loucos para fazer o que vocês estão fazendo, sabe? Montar ali 3 pessoas, colocar o capital junto e trabalhar. Só que, cara, eu ainda fiquei meio inseguro de fazer isso, sabe? Ainda não tomei essa decisão, não. E um dos advogados que eu conheci, que eu conheço, que eu respeito muito, a gente sentou para conversar com esse assunto, e ele falou assim, cara, para você fazer isso, assim, parece que é uma coisa boba, não é não, tem que fazer muito bem feito, as pessoas têm que se relacionar muito bem, você tem que imaginar todas as situações que possam acontecer, porque, assim, se você jogar assim, vamos imaginar assim, 10, 20 anos para frente, alguém pode se separar da esposa, alguém que é solteiro pode casar, você tem várias situações jurídicas que podem acontecer, você comprou um imóvel, e você quer vender, e aí não está conseguindo vender, e aí o sócio não concorda em abaixar a margem, e aí você quer alugar e o sócio não concorda em alugar. Como é que vocês vão decidir isso? Vocês já vão colocar lá, né, definindo como é que vão resolver as questões, é votação, é maioria simples, como é que é? Então, assim, ele falou, tem uma série de questões que você tem que amadurecer com seus sócios, para evitar de você, né, trazer uma sociedade e depois você criar um outro problema. Né? E aí vamos imaginar uma sinergia assim, muito boa, é importantíssimo você estabelecer parâmetros prévios, né? Porque existem uma infinidade de situações que pode vir a acontecer que, né, na situação normal, a gente não vai pensar na morte de um, numa separação e tal, numa eventual necessidade financeira de um maior que a do outro. Tudo isso tem que estar pré-estabelecido para andamento, né, mais certinho, né, da situação. Não é por exemplo, qualquer um que você consegue fazer essa sociedade, não. Eu até admiro muito vocês terem tomado essa decisão, que eu acho muito legal, entendeu? E eu penso assim, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho hoje imóvel que eu optei, por enquanto, em não vender. Por quê? Porque as propostas que vieram de compra ou vieram muito baixas, ou vieram propostas assim, eu vou colocar um carro, eu vou pôr mais isso, e mais isso, e mais isso, né? Eu falei, não preciso aceitar esse tipo de proposta. Então, eu me dou o luxo de, às vezes, segurar um imóvel e falar assim, vou segurar um pouquinho para eu achar realmente uma proposta legal.
Nem que isso possa demorar 2, 3, 5 anos, para mim, nesse momento, não é problema. Entendeu? Então, alguns eu alugo, outros eu posso deixar aberto, e aí falando, esse aqui eu vou dar um desconto, aquele ali, aquele imóvel eu acho um imóvel melhor, acho que não vale a pena queimar aquele imóvel para ganhar a mixaria. Então, se eu tivesse numa sociedade, eu fico me imaginando, será que o meu sócio concordaria comigo? Ou será que a gente ia brigar por causa disso? Um quer vender, outro quer alugar, um aceita vender com 20% de margem, o outro quer 50%. Né? Então, assim, não é uma coisa não é uma coisa simples, não. Aí eu devo caminhar para isso, cara. Sabe? Eu acho que daqui, assim, talvez 1, 2 anos, eu vou ter a minha atuação particular e devo estar com uma empresa, com sócios também, a gente investindo. Mas eu acho que eu ainda não estou preparado, não, entendeu? Assim, as pessoas, né, com quem eu tenho contato, hoje a gente tem muita disparidade. Por exemplo, só vou pôr um número fictício aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa A ela tenha 20 mil reais para investir, a pessoa B tenha 200 e a pessoa C tenha 1 milhão. Então, imagina você fazer uma sociedade dessa. Ela já começa desbalanceada, né? Ah, não, é muito complicado. As expectativas ficam muito diferentes, entendeu? Então, você tem que estabelecer, não, vamos entrar na sociedade, todo mundo vai ter o mesmo tanto de cota, nós vamos colocar X reais, porque senão vai gerar uma expectativa. O cara que tem 1 milhão, ele olha para o cara que tem 10 mil reais e fala, esse cara não é meu sócio. Nós tentamos fazer isso, né? Pierre Pedro, com mais pessoas, e realmente o primeiro problema que surgiu foi essa questão da quantidade. A gente tinha estabelecido um limite de aporte, né? Um valor de aporte, falou assim, olha, cada cota vai custar X, 10 pessoas aqui, a gente atingiria patamar X de valor, daria para arrematar tantos imóveis, tal, que é o padrão que a gente arremata hoje. Mas, infelizmente, acontece esse tipo de coisa, né? Às vezes uma pessoa eu queria investir 2x e o outro queria investir metade. E aí você começa a criar um problema, porque na hora de dividir o imóvel, né, na hora de tomar as decisões do imóvel, cada um quer ter uma opinião igual, mas, na verdade, o capital aportado ali ele é menor, né? Então, exatamente. Aí você teria que fazer por cota e votar por cota, né? Só que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Fala assim, ó, eu tenho... É igual fração ideal de prédio, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho 15% das cotas. Meu voto vale 15%. Meu voto não vale igual ao de todo mundo. Tem um cara que tem 80% das cotas. Eu tenho 15%. Como é que eu vou ter um voto igual ao dele? Entendeu? É um negócio assim... Entendeu? É complicado, Marcelo. Cotizar é muito complicado. Por mais que você pense, alguém que tem o mesmo parâmetro de renda que você não sabe se ela tem o mesmo padrão de gasto, não sabe o quanto que ela poupou antes. E outra questão que a gente teve também é grau de engajamento, porque nós três, a gente estava numa sinergia muito boa, muito empolgado para fazer isso. A gente viu que as outras pessoas pensavam assim, beleza, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero me dedicar igual no mesmo nível que vocês estão se dedicando. Então, a gente viu assim, não, o grupo nosso tem que ser mais fechado e aí, pontualmente, fazer como se fosse uma SPE, né? Pontualmente, em arrematações específicas, talvez a gente cotizar e aí colocar outras pessoas, mas o núcleo duro, como dizer assim, né? Tem que ser menor mesmo. Nós estamos partindo para essa ideia, viu, Marcelo? Nós estamos partindo para essa ideia. Então, aqui, talvez a gente pode até convergir. De criar dentro de cada negócio, você tem um núcleo que participa, que faz a gestão, né? Que somos nós três, que obviamente a gente já tem a experiência da arrematação e a gente faz toda a gestão da arrematação, trabalho de campo, todo trabalho prévio, escolhe o imóvel, delimita a viabilidade financeira e chama pessoas para aportar o que a gente chama, que é SPE, né? Para quem não sabe, é Sociedade de Propósito Específico. Isso. Então, para aquele específico ali, para aquele imóvel específico, você cria uma sociedade específica, né? Então, acho que ficaria mais fácil. Não, eu acho interessante, sim. Eu até já pensei em modelos assim. Assim, boa parte do grupo que me acompanha é o pessoal que veio do mercado de bolsa de valores, sabe? Uhum. Na verdade, esse nome investidor brasileiro, ele veio de bolsa de valores e eu comecei meu canal com esse foco. E aí, o que acontece? A gente, não sei se vocês conhecem fundo imobiliário, né?
Sim, A sim. gente investe em ações, renda fixas e fundo imobiliário. Então, a gente tem uma galera que é apaixonada por fundo imobiliário. Inclusive, algumas pessoas que se tornaram muito famosas nacionalmente, que são especialistas em fundo imobiliário. Né? Fundo E imobiliário aí, é a febre hoje em dia, é fundo imobiliário. As exatamente. Só que a pessoas, está gente já sendo está nisso uma Pois é, está coqueluche, sendo né? o mercado brasileiro, assim, está sendo a porta de entrada, né, para o mercado ali de... Exatamente. E assim, a gente já trabalha com fundo imobiliário, cara, eu nem lembro, eu já devo ter uns 8 anos que eu mexo com fundo imobiliário, entendeu? Então, algumas pessoas, assim, eu conheci bem no iniciozinho, pessoas que evoluíram muito, que hoje tem uma grande divulgação na mídia, e a gente começou lá, né, estudando junto, aprendendo com quem sabe mais um pouco, mais ou menos da maneira que a gente está fazendo aqui, né? E aí, vindo desse pessoal, já me fizeram várias propostas de falar assim, não, vamos criar um fundo para a gente registrar esse fundo em bolsa e para a gente vender cota e nós vamos comprar imóvel de leilão. Eu falei assim, gente, a ideia é maravilhosa. Só que é o seguinte, eu tenho meu emprego, eu trabalho 8 horas por dia, nas minhas horas vagas eu cuido de bolsa de valores, nas minhas horas vagas eu cuido de leilão, aí agora eu estou começando a dar treinamento, então assim, não dá para abraçar o mundo, né, cara? Sim, Não dá, a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã, de repente, se eu não estou nessa atividade atual, eu vou ter mais tempo para me dedicar. Mas eu não sou louco de tocar um negócio desse tamanho, sendo que eu já tenho, né, o meu horário central todo ocupado, né? Então eu falo pro pessoal, não, vamos devagar, pessoal, vamos devagar, porque senão a gente faz bobagem. Agora, sua de rotina é repente, a muito gente parecida acha com a nossa alguém... também. Vocês também têm outras atividades, né? Trabalho 8 horas, né? A mesma rotina e, né? Então, eu acho até legal, cara, aquela sabe por quê? coisa. A nossa ideia é partir para essa vertente já de cotização e tal, que nada mais é do que um fundo imobiliário especializado em compra e venda de imóvel de leilão. Exatamente. Né? Agora, exatamente. O projeto inicial está longe de ser que ele seja colocado em bolsa e tal. O futuro a Deus pertence, né? Exatamente, é a mesma coisa que eu falo. Se estourar, ótimo. A gente larga os empregos e vamos para o mercado de ações aí e tal. Mas, exatamente. Né? Uma coisa de cada vez, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma casa de análise, né? E ele começou dessa maneira assim também, ele está muito bem sucedido, é uma pessoa que eu gosto muito. Se vocês permitirem, vou até falar o nome aqui, é o Sim. Daniel Nigri, talvez vocês conheçam. Né? Então, é uma pessoa que a gente está junto desde o início, assim, o cara batalhando, né? E a gente tem essa proposta para ele também, de no futuro, a carteira de ações que a gente, vamos dizer, entre aspas, compra dele lá, né, os estudos, ele transformar isso num fundo, entendeu? E ele ficou louco com a ideia, sabe? Brilhou o olhinho dele, o cara tem um conhecimento absurdo. Inclusive, eu intermediei um contato e hoje ele tem acesso aos melhores gestores de fundos do Brasil. Entendeu? Ele tem linha direta com esse pessoal. Fui até eu que intermediei através de um outro amigo nosso que já tinha esse contato. E aí a gente brinca com ele. Fala, Daniel, uma hora você vai montar o fundo, dica de hoje aí, você vai montar esse negócio aí, vai pôr isso na bolsa e nós vamos estar juntos. Você começa entendeu? cotizando para parente, para amigo e tal. Daqui a pouco você está dando entrevista na Globo News. Exatamente, é isso aí. Porque nós temos alguns amigos que já estão nesse ponto, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um cara, ele nem sabe disso. Eu tenho um cara que eu conheço, que ele era analista da XP. E ele saiu da XP e eu fiz uma indicação para ele na Modal, na corretora Modal. Sabe? E ele está trabalhando lá, cara. Acho que ele nem sabe que eu indiquei. Não quer dizer que eu fui o único, né? E não é mérito meu. O cara tem os méritos dele. Mas eu tenho acesso ao CEO da empresa. Eu mandei um telegram para ele. Falei, cara, viu quem está parado? Viu quem está disponível? Que tal? De repente, vocês contratarem o cara. Então, esse mercado, cara, assim, o céu é o limite. Só que eu acho que a gente tem que ir devagarzinho. Senão se enrola. Eu já vi muita gente se enrolando aí E eu acho que essa questão entendeu? de leilões, por exemplo, Marcelo, tem um problema aí que eu acho que, assim, aquilo que a gente falou, né? O mais importante é o trabalho prévio. Eu vejo muita gente, inclusive, uma busca rápida que você faça na internet, ensinando viabilidade financeira errado, como que você faz um cálculo de viabilidade, como que você entra no leilão preparado. Então, já vi gente calculando imposto de renda errado, colocando coisa que não deveria na dedução do imposto de renda, porque na hora que a diferença entre o que você vende
e o custo, algumas coisas a Receita Federal permite você incluir no custo. Mas não são Exatamente. todas. Já vi pessoas colocando condomínio para deduzir no imposto de renda. IPTU também, né? Exato, IPTU. Já vi gente que não calcula custo de oportunidade. Como que você faz uma análise de viabilidade sem calcular custo de oportunidade? Seu dinheiro tem um custo. Exatamente. Você tira ele da poupança ou qualquer outro investimento que você tenha, ele tem um custo. Então, você precisa incorporar isso na sua viabilidade. Então, assim, tem que ir aos pouquinhos, preparado, para não fazer, né? Acho que assim, tudo é um trabalho exaustivo, adquirir conhecimento não é fácil, mas depois te traz tranquilidade, né? Na medida que você adquire o conhecimento, depois você consegue fazer arrematações muito mais seguras. Marcelo, e uma outra coisa queria também, te fazer uma pergunta, cara. Eu assisti já alguns vídeos seus lá, na hora que você falou aí da visita prévia, de ver com quem que você está lidando, eu até lembrei daquele vídeo lá, o imóvel de sangue, ou leilão de sangue, no leilão, uma coisa o imóvel assim, era ocupado por um traficante, né, por um usuário de droga e tal. Aconteceu isso mais de uma vez, cara. Já aconteceu isso mais de uma vez. Pois é, um desses é igual você falou, tem que fugir, velho, tem que fugir mesmo. Tem que ter esse trabalho prévio para você poder se livrar desses problemas. Mas aí, uma coisa que eu vi... Exatamente. Aqui, me desculpa. Desculpa te interromper a pergunta. Deixa o Pedro terminar a pergunta ali, que eu interrompi. Desculpa. Pode terminar. Não, aí eu só ia passar para o lado seguinte. Aí eu vi muitos vídeos de imóveis da Caixa. Eu não sei se vocês têm uma preferência maior por leilões da Caixa, se tem alguma especificidade que você gosta, que você gostaria de abordar para a gente sobre os imóveis da Caixa e tal, que eu vi que tem bastante vídeo de imóvel da Caixa lá. Olha, o que eu recomendo? O meu primeiro imóvel que eu arrematei há uns 15 anos atrás foi na Caixa. Entendeu? Então, o primeiro contato que eu tive com o imóvel foi na Caixa. Eu já prestei serviço para a Caixa em outras áreas que não tem nada a ver com leilão. Eu já fiz concurso da Caixa, quase fui trabalhar na Caixa. Minha irmã se aposentou na Caixa. Bancário deles ou não? Não. Tem uma proposta para ser correspondente bancário atualmente, entendeu? Tenho essa dificuldade de trabalho, etc. Mas eu acho que vou até caminhar para isso. Então, acaba que assim, a Caixa me escolheu, entendeu? Não é que eu escolhi a Caixa. A Caixa apareceu na minha vida. A primeira arrematação que eu não fiz para mim. Eu fiz para ajudar uma pessoa. Entendeu? E eu fiz de graça, eu não cobrei nada. Eu fui ajudar uma pessoa a comprar um imóvel, sabe? Uma pessoa que não tinha condição de comprar um imóvel. E eu fui pesquisando e conversei com um corretor e ele falou assim, cara, essa situação que você está tentando ajudar aí realmente está difícil. Isso aí é garimpar, assim, achar aquela coisa maravilhosa no mercado. Existe, talvez você vai gastar 3, 4 anos. Ou você vai para o leilão. Aí, para vocês terem ideia, nessa época, o leilão não tinha site ainda, não era eletrônico, era licitação fechada. Não sei se vocês conhecem a licitação fechada. Você faz a proposta, põe dentro do envelope, entrega lá na agência da Caixa e marca, sei lá, o leilão é dia 15. Você não sabe preço de ninguém, você chuta um preço e reza. Entendeu? E eu fiz um ótimo negócio, entendeu? Era até um apartamento, como vocês são daqui da região, né? Vocês conhecem, era um apartamento ali no bairro Havaí. O bairro Havaí tem muito imóvel ruim, tem muitos apartamentos ruins, e é um dos melhores pontos do Havaí esse imóvel, sabe? Ele saiu com um precinho assim, legal, financiado, fundo de garantia, filé, mas filé mesmo. Então, assim, não é que eu escolho a Caixa. Depois, com o tempo, a gente vai estudando, tem uma infinidade de leilões. Eu recomendo para quem está começando, para correr menos risco, começar pela Caixa. Principalmente porque, você vai pegar de preferência um imóvel lá. Tudo bem, se for primeiro e segundo leilão também dá para participar. Mas se você já pegar na venda online ou na venda direta, né, no terceiro, quarto leilões ali, você já está pegando um imóvel que você sabe que você não tem problema com dívida de condomínio, você sabe que você não tem que arcar com IPTU. Se tiver ação judicial, você já tem a informação ali, entendeu? Você sabe que a Caixa vai garantir isso. Você vai fazer o pagamento dentro da Caixa Econômica, você vai usar o financiamento, se for o caso, vai usar o fundo de garantia. Então, eu acho assim o processo muito... E fora a questão de você tem um corretor lá que vai trabalhar para você e quem paga esse cara é a Caixa, porque a maioria das pessoas não sabe disso, né?
No judicial, por exemplo, o meu corretor às vezes me ajuda no judicial. Eu combino com ele à parte, que ele não vai receber nada lá no judicial. Além de eu pagar o leiloeiro, o meu corretor está trabalhando de graça me ajudando. Então, eu tenho que combinar com ele um honorário. Agora, quando eu faço com ele na Caixa, igual eu fiz hoje, ele fica super satisfeito, né? A Caixa arca com tudo, ele já tem a comissão dele garantida, ele vai ajudar em boa parte do processo, que tiver o alcance dele. Então, assim, eu acho que para quem está começando, ao contrário do que muitos dizem, é maravilhoso, cara. Você entrar num site, você achar imóveis em todo o Brasil, uma quantidade grande de imóveis, né? Agora, não estou falando que tem que ser na Caixa, não. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que é louco para comprar um imóvel pelo Banco Santander. Eu não sei por que até hoje. Para ganhar milha. Só se for. Você não estava tem essa comentando disponibilidade, cara. Entendeu? Você não tem essa oferta o tempo inteiro que você quiser. Você fala assim, agora eu quero comprar um imóvel, sei lá, em Curitiba, pelo Santander. Não quer dizer que você vai achar. Você joga na Caixa. A capilaridade da Caixa qualquer cidade, né? O cara mora, sei lá, Cabrobó do Anta. Você vai lá e você vai achar o imóvel da Caixa lá. Entendeu? Não, com certeza. A capilaridade da Caixa é algo que é diferencial. É absurda, cara. É absurda, perde, entendeu? Porque, inclusive, um grande tempo que se perde 10 minutos aí, a reunião vai terminar. Um grande tempo que se perde é fazendo essa captação de imóveis, né? Então, se você tem uma capilaridade, um agente financiante que tem essa capilaridade, que te oferece inúmeras oportunidades, inclusive perde menos tempo para procurar, porque você vai encontrar em todas as localidades, você vai encontrar uma oferta muito grande, né? Muito exatamente. Para você. E tem uma outra. Tem uma outra coisa que eu não sei se vocês também sentem isso. Por exemplo, nos judiciais, eu vejo uma quantidade grande de cancelamentos de leilão. Vocês têm Nós temos essa notícia, visão, na ou verdade, a gente procura não entrar tanto em judicial, tá? Isso a gente já tem adotado essa postura, porque a oferta de extrajudiciais é muito grande e a gente procura nem... Claro que tem boas oportunidades no judicial, mas nós já vimos situações de leilões terem duas pessoas arrematarem no mesmo leilão. A justiça fez o mesmo imóvel, foi leiloado por duas pessoas distintas. Então, existem riscos ali que você pode aí cancelou o auto de arrematação de uma pessoa e a outra que levou a registro. Exatamente. A administração ali do processo, você corre um risco maior, de repente, de fazer o pagamento e ter que pedir depois a devolução, né? Na semana passada, eu ia participar de um leilão judicial, agora eu posso até falar. Era um negócio maravilhoso, era em Ipatinga, sabe? E eu já morei na cidade, conheço bem, era um bairro muito bom, um prédio assim, mas filé, uma coisa maravilhosa, sabe? E estava com preço legal, e eu estava muito disposto a participar. Acredito que não deu problema não, tá? Acredito até que correu tudo bem, só que saiu caro demais. Aquela coisa que eu comentei, né? O pessoal fala que o judicial é barato, aí todo mundo disputa, o preço sai lá em cima. Então, o imóvel ele saiu fora do meu plano de arrematação ali, o preço foi arrematado. E para você ter ideia, eu nem cheguei a dar lance, porque faltando, se eu não me engano, acho que 2 dias para esse leilão encerrar, ele já tinha estourado o meu preço. Entendeu? Nossa, ainda tinha 48 horas ainda. Eu acho que o leilão foi na quarta. Na segunda-feira à tarde eu já debandei. Mas Marcelo, fala de novo aí que tá tendo panelaço. Faltando 2 dias, já tinha estourado o quê? Faltando 2 dias para encerrar, por exemplo, acho que esse leilão se encerrava na quarta-feira. Faltando 2 dias, na segunda-feira à tarde, na hora que eu entrei, o valor do lance vencedor, né? Faltando 48 horas, ele já era maior do que o meu limite, que derivou da minha análise, então o negócio para mim já não valia a pena. Tanto de gente que não fez uma análise de viabilidade correta ali para entrar, né? E o Marcelo falou uma coisa comigo, que é uma coisa legal. Ele falou comigo um pouquinho antes da gente começar, que se você procurar hoje sobre leilão na internet, a maioria das pessoas falam que as grandes oportunidades de leilão estão nos leilões judiciais. Eu acho que isso pode ter gerado uma alta demanda em leilões judiciais e as pessoas não sabem que existe a lei de alienação fiduciária. Então, isso pode ter sobrecarregado os leilões, porque também, obviamente, a quantidade de leilões judiciais não é no mesmo montante que tem nos extrajudiciais, pela facilidade do procedimento. Então, você tem uma concorrência muito alta nos leilões judiciais, por desconhecimento mesmo da existência
da lei de alienação fiduciária e da facilidade que os bancos exatamente usam no imóvel leilão. Inclusive aqui, eu estou fazendo um MBA e uma matéria de contratos, eu fiz um artigo sobre a lei da alienação fiduciária, sabe? Eu até, se vocês quiserem, vocês que são estudantes aí de direito, né? Eu queria até mandar para vocês verem, porque eu vou publicar esse artigo, sabe? Vocês devem conhecer o Rogério Gomide, conhecem? Sim, eu acompanho ele. Eu já fiz algumas lives com ele e eu até já combinei com ele de mandar para ele para fazer a revisão. Estou só esperando a escola liberar, sabe? Porque por enquanto está lá no fluxo da escola, né? E eu vou publicar isso em alguns locais. Queria até que vocês vissem também. E eu falo justamente isso. Assim, na verdade, eu fiz um artigo que é muito técnico, porque é da escola, né? É do MBA, ele tinha que ser. E depois eu vou dar uma enxugada nele, com a linguagem mais popular possível, tirar a maior parte do juridiquês que eu puder. Mas a mensagem para as pessoas é o seguinte, pessoal, a lei da alienação fiduciária é um negócio maravilhoso, entendeu? Por quê? Porque ela ajuda a construtora, né? Ela ajuda o cliente que comprou, se ele ficar dentro da regra. Por quê? Porque tende o juros ser mais baixo. A quantidade de imóveis ofertados é muito maior, gera emprego, gera imposto. E para quem está no leilão também é uma beleza, que é esse nicho nosso, né? A gente consegue fazer a maior parte dos processos só no âmbito administrativo. Só que eu percebo que boa parte dos brasileiros ele não tem nem a noção do que é âmbito administrativo e do que é âmbito judicial. Ele mistura na cabeça dele. Ele acha que só existe o caminho judicial. Ele acha que para você comprar um imóvel no leilão, o juiz participou. Para o cara sair do imóvel, o juiz tem que ter mandado uma notificação para ele, né, e dado uma decisão a seu favor. E não precisa nada disso. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente que está aí nessa linha, trabalhando, vamos dizer assim, há menos tempo nessa área de educação, né, eu acho que cabe um pouco esse papel da gente mostrar, você investe seu dinheiro onde você quiser. Agora, saiba que não existe só judicial e saiba que não quer dizer que o leilão é judicial que você vai ter 70% de lucro, não. Eu já vi pessoas comprando imóvel em leilão judicial mais caro do que o preço de mercado. Não sei se vocês já viram isso. Entendeu? Já vi isso na Caixa também. A pessoa pagando um preço acima do preço de mercado. Você mostrou um dia né, Pierre, sobre isso, né? Eu tive uma experiência dessa do apartamento em Rio das Ostras, né? Rio das Ostras é uma cidade lá do Rio de Janeiro, né? Litorânea, né? De praia. Então, era um imóvel a 2 quadras da praia e estava num preço ótimo. Aí eu estava participando do leilão, fiz as contas lá antes, fiz a cotação, liguei até para a corretora já que tinha imóveis à venda no prédio, né? Já sabia o preço médio do imóvel e no leilão o preço disparou, subiu 10% a mais do que um preço que você compraria normalmente numa imobiliária. Ou seja, eu acho que as pessoas... É incrível, cara. As pessoas elas não se preparam, às vezes ela vai pela emoção ali e não sabe até onde ela pode chegar, que ela vai só pelo lance, mas não sabe que tem muitos custos embutidos lá atrás, né? Começando leiloeiro, TPI, registro. Achei assim, um absurdo, né? Como é que a pessoa compra uma situação que é mais complicada, né? Que é o leilão, se ela poderia comprar direto na imobiliária. A pessoa escuta que imóvel de leilão é barato e acha que isso se aplica a todos os casos, né? Exatamente. Não quer saber de fazer pesquisa. Seguinte, né? Fora que muitas vezes a pessoa não toma o cuidado de ela fazer a avaliação dela, né? Então, ela vai cegamente naquela avaliação ali do órgão que está vendendo o imóvel. Então, ela olha assim, isso é um pecado comprei capital. um imóvel, ele está avaliado em 800 mil, paguei 600 nele. Já pensou se você descobrir que ele vale 500? Pois é bem lembrado aí, por exemplo. Acontece demais. Leilão judicial que acontece às vezes do próprio oficial de justiça avaliar o imóvel. Exatamente. Assim, não estou desmerecendo a profissão, não, mas assim, eu já vi tantos avaliações simples lá, em meia folha o cara chutava o valor lá, não sei de onde ele tirou. Conversei com ele, não sei o quê. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Absurdo, né? Acho que está acabando a live. Tá faltando 2 minutos. Eu comprei um imóvel recentemente por R$60 mil no apartamento. Tá? Nesse mesmo condomínio, eu vi pessoas comprando imóveis similares, eu vou dizer até piores, porque o que eu comprei, ele está com armário embutido, ele foi um imóvel, né, que foi gasto uma grana nele. Eu paguei 60 mil, eu vi gente pagando 110 por um imóvel igual, porém pelado, sem nada.
Nossa. Só por aí você já... Em leilão também? Ele já queimou a margem dele todinho na compra. Em leilão também? Em leilão. Mas uma diferença de 50 mil no leilão? Nossa 50 senhora. mil. Não, eu comprei num leilão, né? Eles compraram em outro. Inclusive, esse aí, deixa eu ver. Eu acho que eu disputei com uma pessoa, dei um lance no finalzinho lá e peguei. E aí e eu tô sempre verificando, né? E aí surgiu outros imóveis de leilão. Aí eu fui acompanhar um leilão, o preço começou a subir, eu fiquei só assistindo, né? A gente aprende assistindo também. E a coisa começou a subir, quando chegou em 110, eu falei, gente, o cara tá pagando 110 nesse negócio aí. Eu vendo o meu por 110. O cara tá pagando no leilão 110. O meu apartamento, esse que eu comprei por 60, ele está anunciado por 127. Eu recusei propostas de 105 recentemente. Se eu soubesse dessa crise, eu nem teria recusado. Eu teria Marcelo, vou te interromper aí, porque está acabando. Despedir aqui da galera. Galera Smart, essa gravação, essa reunião vai estar disponível aqui no canal da Smart, vai estar disponível no canal do Marcelo. Quer anunciar seu canal aí, Marcelo? Quer só falar rapidinho, pessoal. No YouTube, coloca lá Investidor Brasileiro Leilões, lá na busca. No Instagram, investidor.brasileiro.leilões. A gente tem WhatsApp, Telegram, na bio lá do Instagram, a gente tem tudo lá. Agradeço a vocês aí, pessoal. Se vocês estiverem disponíveis, a gente pode marcar outra hora para a gente conversar sobre outros assuntos aí. Com certeza. Tá? Queria te fazer um aqui. Marcelo, valeu você. Deixar um desafio